Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Jesus. Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Vamos oferecer o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração a Deus. Que nessa noite possamos estar disponíveis para o toque do Espírito Santo, para sentir a presença do Senhor. Que possamos sentir o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui para te louvar, eis-me aqui para te adorar, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero sair daqui nessa noite transbordando do teu poder. Abra o seu coração e comece a falar com o Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a dizer que Ele é santo, que não há outro Deus como o Senhor, que Ele é o Deus verdadeiro, digno de todo louvor, digno de toda honra, de toda adoração, que só o Senhor é Deus. Se você tem motivos para louvar, para agradecer ao Senhor, abra os seus lábios e comece a falar com Ele. Santo Deus, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, te adorando, te exaltando. Doce Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Fala aos nossos corações, queremos te sentir, queremos te ouvir, ó Deus. Queremos estar sensíveis ao teu toque, Senhor. Queremos ser inundados de uma nova unção. Queremos, ó Deus, ser transformados nessa noite. Abra os céus neste lugar nessa noite, ó Deus. Porque aqui, ó Deus, se encontra verdadeiros adoradores, ó Deus, do Senhor. Adoradores para te louvar. Adoradores que não importa a situação, nós te adoramos, nós te exaltamos. Porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Fica à vontade, Jesus, neste lugar. Fica à vontade, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Tu és maravilhoso, Jesus. Você pode declarar essa canção neste momento. Oh Deus, nós te adoramos, oh Pai. Aleluias. Adorado é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração
existem prisões, amém. Não há nada que venha nos impedir de adorar ao Senhor. Amém, adoramos ao Senhor todos os dias, de janeiro a janeiro, adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém, cumprimente esse irmão que está ao seu lado. Diga para ele que bom que você está aqui, louvando ao Senhor comigo. Glória a Deus e vamos adorar a Ele, amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. És maravilhoso, Jesus. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te adoramos, Jesus. Abre o seu coração e adora o Senhor. Janeiro, fevereiro, mas eu quero te adorar. Abril, maio, junho, de Jesus eu vou falar. Julho, agosto, setembro pode vir, pois eu sigo um Deus que nunca se esqueceu de mim. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar, no palco, na igreja ou em qualquer lugar, na rua, no trabalho, aonde me mandar. De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu quero te adorar. Abril, maio, junho, de Jesus eu vou falar. Julho, agosto, setembro pode vir, pois eu sigo um Deus que nunca se esqueceu de mim. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar, no palco, na igreja ou em qualquer lugar, na rua, no trabalho, aonde me mandar. De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar. Se você quiser, vamos adorar. É só na glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Se você quiser, vamos adorar. É só na glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Adoramos a Deus, aleluia, te exaltamos e não nos envergonhamos, amém, do Evangelho, de exaltar esse Deus. Então abra o seu coração, adore ao Senhor com toda intensidade, amém, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Exalte o nome desse Deus que é digno de ser exaltado. Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso, Pai, aleluia.
te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Deus. Deus amou o mundo de tal maneira se entregou para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Nada irá nos separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira se entregou para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Nada irá nos separar desse amor. Não me envergonharei desse amor. E você pode cantar bem forte. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Pai. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluias. Esse grande amor que inunda o nosso coração. Esse grande amor que nos resgatou. E que um dia virá nos buscar. Para estar com Ele, para reinar com Ele. Oh Deus, ansiamos por esse dia, Pai. Ansiamos, ó Deus, por estar mais perto de Ti, ó Deus. Te adorar face a face, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluias. Tu és a minha luz, a minha salvação. A Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Diga pro Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Deus.
vem Jesus. Diga pra ele, igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, aleluias. Você pode dar um brado de vitória. Oh, aleluias. Glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluias. A igreja pode se sentar, amém. Glória a Deus. Esse ano nós iniciamos aqui no templo um projeto chamado Projeto Start. Esse projeto ele visa formar a futura geração de ministros de louvores para o Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar aqui na frente os componentes desse ministério. É com muita alegria que nós vamos apresentar esse fruto fiel do Ministério Vinho Novo. Amém. Eu quero dizer para cada pai e mãe que está aqui nessa noite, invista no seu filho. Amém. Invista no seu filho. Porque se nós não investirmos nos nossos filhos, o diabo, ele vai investir. Ele investe pesado. Amém. Então vamos investir para que nós possamos colher, amém, as bênçãos do Senhor futuramente. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu convido a igreja com a paz do Senhor. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos, porque Ele na cruz veio para nos salvar. Em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e declare. Ele cura as feridas. Ele restaura vidas. Ele cura todas as enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Glória a Deus, a futura geração. Eu convido o Ministério Semear para adorar o Senhor. Amém? Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra, para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra, para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Para curar,
últimos dias para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. O Senhor está reunindo o seu povo, o seu exército vitorioso sobre a terra, para nesses dias invadir todos os povos, tribos, línguas e nações, para um grande avivamento. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu cumprimento a todos nessa noite, você também que nos assiste pela TV Viu Novo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é domingo, segundo domingo de fevereiro, o culto de ceia, a ceia do Senhor, amém? E nessa noite, o Senhor Deus preparou um servo dele para ser o mensageiro nessa noite. Eu quero convidar o pastor Elon, ele estará sendo usado por Deus para transmitir uma mensagem do coração dele para as nossas vidas, amém? Eu gostaria que os irmãos louvassem a Deus, louve a Jesus pela vida deste servo, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Paz seja convosco, amém? É uma grande alegria estar aqui e eu não poderia deixar de agradecer a pessoa do apóstolo Josué, que tem sido um pai espiritual na minha vida, um homem de Deus que tem realmente mudado a vida de tantas pessoas. Gostaria de agradecer aqui ao bispo Luigi, que de uma forma tão especial tem sido também um mentor na minha vida. Muita coisa tem acontecido quando eu passei a andar com homens de Deus. Augusto Cury fala que nós somos a somatória dos nossos 5 melhores amigos. Em Provérbios está escrito que quando a gente anda com pessoas boas, a gente assemelha a elas. E o oposto também é real, porque está positivado em Provérbios, que aqueles que andam as más companhias corrompem os bons costumes. Então é muito importante a gente andar com pessoas melhores do que a gente. Amém? Eu fico muito feliz porque o Senhor, Ele tem renovado as nossas vidas, Ele tem renovado a nossa sorte, né? Eu agradeço a Deus porque a partir do momento que eu me integrei nesse ministério, Deus, Ele tem feito coisas grandes e eu tenho certeza que Ele vai falar grandemente ao seu coração. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse o tema desta mensagem esta noite, que vamos estar falando sobre este tema. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos repetir esse tema? Cristo em nós, esperança da glória. Meus queridos, é importante salientar aqui que quando nós reconhecemos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida ela é transformada, amém? Porque Jesus, Ele vem trazer esperança, e é importante a gente entender que todo milagre que Jesus Cristo operou era precedido de uma frase: o que tu queres que eu te faça? Jesus Cristo, Ele mudou a história. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Em João, quando nós lemos o Evangelho, nós somos verdadeiramente impactados com o verbo que se tornou carne. E esse verbo é Cristo. Ele se tornou carne e Ele habitou em nosso meio. Aquele que criou todas as coisas, antes de tudo, Ele veio em forma de homem para salvar a minha vida e a sua vida. Está positivado em João 10, versículo 10, que Jesus Cristo, Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ainda que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, nós sabemos disso, e o mundo jaz no maligno, mas Jesus, por outro lado, Ele veio salvar a minha vida e a sua vida. E quando nós reconhecemos Ele como Senhor, como dono das nossas vidas, essa esperança, ela invade o nosso coração. E por meio dela, a gente começa a obter grandes milagres, grandes resultados. Eu também não poderia deixar de salientar que nós, como igreja, nós vimos muitas pessoas. E algumas, elas prosperam e elas conseguem grande êxito e outras nem tanto. Apesar de sentarem no mesmo banco, apesar de congregarem no mesmo lugar, de terem o mesmo líder, de cantarem as mesmas músicas de louvor, alguns são bem-sucedidos e outros não. E eu me perguntei certa vez: Senhor, mas por que isto acontece?
Porque algumas pessoas prosperam tanto e outras não. Porque algumas pessoas parecem que vivem um pedaço do céu na terra e outras só tribulação. E ao deitar eu tive um sonho. E no sonho, um homem com esta semelhança, e eu procurei no Google uma imagem que lembrasse este homem, e justamente de vestes brancas, e ele apareceu neste sonho, em sonho. Ele disse: Elon, você sabe qual que é o segredo do milagre? E eu falei: o que é, Jesus? É a sua esperança. Todo milagre foi precedido de uma frase, e eu dizia: filho, o que tu queres que eu te faça? E ao cego esse dizia: eu quero ver. Ao surdo dizia: eu quero ouvir. Ao paralítico: eu quero andar. Aqueles que estavam em prisões: eu quero ser livre. Eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei qual a vida que você tem tido, mas o tamanho do seu milagre e o endereço dele se chama esperança. E sem a esperança é impossível obter qualquer resultado, qualquer milagre. Porque um milagre seu, ele é precedido dessa palavra tão poderosa, esperança. Repita comigo: esperança. Talvez em meio a esse mundo caótico, você tenha deixado a sua esperança, ela verdadeiramente sair de você, ela não fazer parte da sua realidade e transformar em apenas uma mera palavra. Mas esperança é o endereço do seu milagre. E se Jesus aqui, como está escrito na palavra dele, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, então certamente Jesus está aqui. Porém, dentre tantos, existe alguns com expectativa: Deus vai falar comigo. E alguns apenas olham e falam: mas quem é esse careca ali na frente? Quem é esse menino? Quem é esse rapaz? Meu querido, se você se atentar ao que é esperança, e se você colocar no seu coração aquilo que você precisa, de repente você pode sair daqui com o seu milagre. Com o seu milagre. Assim como aquele sonho que eu tive, Jesus falando comigo, e eu acordei chorando, em meio a uma crise existencial tão grande, e sabemos que Deus fala em meio aos sonhos. Aquilo começou a mudar a minha sorte, aquilo começou a mudar a minha vida. Quando eu vim para cá em 2019, ano passado, e Deus começou a mudar a minha sorte, logo após aquele sonho. Talvez o seu milagre está tão perto de você, mas por não ter esperança, você deixa a oportunidade, ela fugir das suas mãos, ela se retirar de você. Aquele Deus que criou os céus e a terra, aquele que tem todo o poder, aquele verbo que estava lá em Gênesis, onde nós lemos no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz com o poder da palavra. Provavelmente você está no mundo caótico, em meio a uma crise existencial, né? Provavelmente sem um emprego, ou sem um relacionamento que te traz felicidade, e você passa dia após dia apenas como um religioso. Mas essa noite, Deus, Ele quer mudar a sua sorte e quer transformar você de um embaixador do céu, aquele que representa o céu na terra, e ser um embaixador da esperança e não da desesperança. Deus quer transformar a sua vida. E eu saúdo vocês com aquilo que está descrito em 1 Timóteo 1, versículo 2. Vamos ler o que está escrito, o primeiro texto. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, da de Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos repetir? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto, ele é muito forte. Por quê? Porque é pela graça que nós somos salvos. Vamos para o segundo texto, em Efésios 2, versículo 8 e 9. O próximo versículo na sequência, por favor. Na sequência nós vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é graça. Meu querido, talvez você tenha sido acostumado com uma palavrinha chamada meritocracia. Você só tem se você merecer algo. Nós fomos criados nessa cultura, né?
fulano tem porque ele merece, eu não mereço. Mas o evangelho da esperança, ele vai contra isso. Ele vai na contramão disso, porque a salvação é pela graça. E a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, e isso é pela fé. Ora, se eu tenho fé, então eu obtenho favor. Se eu tenho fé, eu obtenho milagre. Se eu tenho fé, eu obtenho esperança. Porque é pela graça, não naquilo que eu sou, mas aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. E o que Ele fez por mim, e o que Ele fez por você, Ele não poupou por você, nem pregos cravados nas mãos e nem nos pés. Uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e alguns dizendo, saia daí. Se tu és o Filho de Deus, saia daí. E ele dizia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é graça. Isso não é meritocracia. Meritocracia seria eu e você, pecadores, termos uma vida totalmente destruída. Isso seria meritocracia. E Jesus vem e Ele faz na tua vida e na minha vida, apesar de sermos quem nós somos. Isso é graça. Isso é graça. Misericórdia e graça. Vamos repetir? Misericórdia e graça. Porque misericórdia é quando Deus, Ele deixa de dar aquilo que você merece e eu mereço, que é a morte, e nos dá o perdão. E graça é Ele nos abençoar, apesar de nós sermos quem nós somos. Isso é misericórdia e isso é graça. Vamos para o próximo texto. E o que é a paz? Por que a paz? O próximo texto, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso é muito forte. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. A cada dia, Deus, Ele entrega para você uma folha em branco e uma caneta para você escrever a tua história. Eu vou repetir. Todos os dias, você pode ter cometido tudo de errado ontem. Você acordou hoje, Deus te deu uma folha em branco e uma caneta para você escrever. E o próprio Cristo te pergunta, o que tu queres que eu te faça? O que você escolhe escrever a seu respeito? O que você escolhe escrever a respeito da sua própria vida? Talvez você tenha lamuriado, lamentado, Elon, eu tenho vivido uma vida de fracasso, de derrota, mas o que você tem feito em relação a essa vida? O que você tem feito em relação aos dons que Deus tem te dado? O que você tem feito em relação às oportunidades que Ele tem te dado? O que você tem escrito a seu próprio respeito? Está descrito em Jeremias 29, versículo 11. Eu, Senhor, é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. E eu te pergunto, o que você espera? O que você espera do Senhor na sua vida? Se Cristo estivesse aqui, a palavra dele afirma que Ele está aqui, porque Ele mesmo disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dEle, ali eu estarei. E quantos nós somos aqui? Então, mediante essa afirmativa, esse prisma, o que você escolhe para a tua vida? Em Deuteronômio, capítulo 28, está descrito, se nós ouvirmos a palavra do Senhor Deus, e se nós obedecermos, todas as bênçãos nos alcançarão. Mas no versículo 9 em diante, está descrito assim, porém se ouvides a voz do Senhor teu Deus, e não obedecerdes, todas essas maldições vos alcançarão. E eu te pergunto, você tem escolhido bênção ou maldição para a tua vida? Quais as pessoas que você tem escolhido para andar com você? Quem você tem escolhido para ser seu mentor? Quem você tem andado, com quem você tem comungado? Porque nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos fruto daquilo que nós comemos. Nós somos frutos das pessoas que nós andamos e daquilo que nós escolhemos ouvir e aquilo que nós escolhemos falar. Tem saído da sua boca palavras que edificam ou palavras que não edificam? Qual tem sido a sua realidade? Cristo em vós, esperança da glória, é o tema dessa noite. E é importante a gente salientar aqui que esperança é uma pessoa, esperança é o próprio Cristo. Não há esperança fora de Jesus. É como chegar numa padaria e pedir pão e não ter pão. Poxa vida, é uma padaria, é uma casa de pão, e onde está o pão? É entrar numa igreja e procurar Cristo, mas onde está Cristo? E você vê um erro de alguém e falar, mas isso está certo, e a pessoa falar, não olha para o homem, olha para Jesus. E o visitante olha, mas onde está Jesus? Jesus está em você, e como apóstolo Paulo, nós devemos dizer, seja os meus imitadores como eu sou de Cristo.
Nós devemos revestir dessa autoridade, dessa realidade e tomar responsabilidade para nós e dizer: eu vou andar com Jesus, e eu vou ser semelhante a Cristo, e eu vou ser embaixador de Jesus, e eu vou ser mensageiro das boas novas. Meu querido, o que é evangelho? Se você for no Google, se você for estudar o que os teólogos afirmam, evangelho é boas novas. Não há como anunciar um evangelho que está distante de algo que se chama esperança. Em meio ao mundo tão caótico, pessoas suicidam, pessoas tiram a própria vida de todas as faixas etárias, porque perderam a esperança. E ao entrar numa igreja, elas olham onde está a esperança. E é aí que nós devemos falar: olha para a minha vida, seja o meu imitador como eu sou de Cristo, ande comigo, eu vou te ensinar o caminho. Isso é discipular, isso é mentorear, isso é anunciar as boas novas, isso é anunciar o evangelho. Amém? Vamos para o próximo texto. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Olha só, ou seja, é por meio da paz em nosso interior que devemos julgar se algo é de Deus para as nossas vidas. Juiz, eu como um profissional do direito, eu posso afirmar para você, porque eu estudei a respeito disso. Juiz, ele representa o Estado. Juiz, ele traz solução entre os litigantes, pessoas que lutam por justiça. O juiz, ele está ali para proferir a justiça. Então, quando a gente lê em Colossenses 3:15, seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, ou o juízo, ele está querendo dizer que as nossas decisões, para que nós tenhamos esperança, paz e resultado, deve ser a presença de Cristo em nossos corações, produzindo uma paz, dizendo no nosso espírito: ande por esse caminho que vai dar certo. Amém? Eu não sei se você está para tomar alguma decisão, mas toda decisão sua, ela tem que ser precedida de paz. Se você não tiver paz em seu coração, não tome essa decisão, porque a paz é o juiz em nossos corações. A paz quer dizer: eu estou contigo nessa decisão, eu estou contigo nesse relacionamento, eu estou contigo nesse negócio, eu estou contigo no seu emprego, eu estou contigo no seu ministério. Então a paz é o aval de Deus que vai dar certo. Repita comigo: a paz é o aval de Deus que vai dar certo. Vamos para o próximo texto, por favor. Aleluia. Em 1 João 5,19. Aliás, Colossenses 1,27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Eu vou ler, presta atenção, ó. Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória. Presta atenção que ele vai te falar aqui agora, ó. Quais são as riquezas da glória deste ministério? Quais são? Está escrito: Cristo em vós, esperança da glória. Presta atenção, vou repetir. Em direito a gente estuda exegese, como na teologia. Você tem que saber interpretar o texto, senão você lê e perde o milagre, você perde a bênção. Presta atenção. Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória. Deus te pergunta: qual a riqueza da glória? Presta atenção. Qual a riqueza da glória? Qual que é a riqueza? Qual que é a riqueza do sucesso? O que é glória? Sucesso. Qual que é o segredo do sucesso? Vira para a pessoa do seu lado, pergunta para ela: qual o segredo do sucesso? Mais uma vez, cutuca ela assim, ó, fala: qual o segredo do sucesso? Agora responde para ela: espera aí que eu vou te falar. Responde para ela agora: espera aí que eu vou te responder. Cristo em vós, esperança da glória. O segredo do sucesso é Cristo em nós. Vamos repetir? O segredo do sucesso é Cristo em nós. Mais uma vez, o segredo do sucesso é Cristo em nós. É Jesus quem dá o sucesso.
Quanto mais Jesus em você, mais sucesso você vai obter. A tal forma que o próprio Cristo disse, Bispo Luiz, sem mim nada podeis fazer. Algumas vezes falta pão na padaria, falta Cristo na igreja, falta Jesus na minha vida e na sua vida, falta carne no açougue, falta doce bombom na bomboniere, falta sorvete na sorveteria. Isso é viver sem esperança. Viver sem Cristo é tentar anunciar um evangelho que é utopia. Porque onde está Jesus se eu não vivo esse Cristo? Onde estão os milagres se eu não ando com Ele? Cadê a materialização do sucesso em minha vida? E eu te respondo, Cristo em você é a esperança desse sucesso. Amém? Próximo texto, por favor. 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo todo já sob o maligno. Presta atenção. A Globo não produz paz nem esperança. Os canais, os meios midiáticos, a comunicação, o poder da mídia não produz paz, não produz esperança. A faculdade produz conhecimento, mas não produz esperança. A antropologia afirma que o homem está cada dia pior e que não há Deus. Se baseiam num Deus grego que morreu e duvidam de um Cristo que tem poder e autoridade para mudar vidas. E eu digo a você que esse mundo está sobre um poder maligno. Por quê? Porque desde Adão, quando ele conferiu a Satanás o desejo do seu próprio coração, desobedecendo o próprio Deus e comendo do fruto onde o próprio Deus havia dito que não era para comer, esse homem conferiu a Satanás um poder de dominar a humanidade. E em Jesus, nós, através do segundo Adão, que é Cristo, nós temos esperança. Então, ora, se o homem, ele está fora desse Cristo, ele está sobre um domínio maligno. E a gente sabe muito bem aquilo que está descrito em João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ora, analisa comigo. Roubar, matar. Alguém que foi roubado e foi morto, vai destruir o que se ele já está morto? Aqui então não está falando do ladrão homem, está falando de Satanás, porque o único que tem poder de destruir aquilo que já está morto é o próprio diabo, através do inferno, levando a pessoa à perdição eterna. Próximo texto, por favor. Salmos 16, versículo 2. Aliás, isso. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem além de ti. Vamos repetir? Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Mais uma vez, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Isso é muito forte, porque quando nós declaramos esta realidade, existe um poder chamado dínamos, um poder de Deus que ele vem a nosso favor. Deus, ele quer trazer vida aos nossos corações. E quando nós conferimos a Deus a nossa vida e entregamos a nossa vida a Ele, um poder da parte de Deus vem sobre as nossas vidas e a gente começa a experimentar essa esperança. Vamos para o próximo texto. Provérbios 23, 26 está escrito: filho meu, dá-me o teu coração. Você vai observar que esses textos, eles estão entrelaçados. Eu falei para você que uma vez que o homem, ele cometeu o pecado da desobediência, ele deixou de obedecer. Senhor, o que é Senhor? Senhor significa dono. Quando eu deixo de obedecer a um Senhor, eu estou quebrando uma aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. A desobediência fez com que Adão quebrasse uma aliança com Deus. E ao desobedecer o próprio Deus, este homem, ele se tornou servo de quem? De Satanás, da antiga serpente.
Em Cristo Jesus, nós somos resgatados. Mas há esperança, quem anda com Jesus, aquele que não conhece esse Cristo, ele não conhece o que é esperança. Porque a esperança é a manifestação do próprio Cristo. E quando nós declaramos, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, você está declarando, você está confessando com a sua boca que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Porque Deus só pode entrar se Ele for convidado. Por isso está descrito, filho meu, dá-me o seu coração. Esse Deus pedindo a você, eu quero entrar na sua vida. Olha que forte, o dono dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, que criou eu e você, Ele é educado e Ele pede. Ele não invade, ele pede. Ele diz, filho meu, dá-me o seu coração. Ele não vai arrombar, Satanás arromba. Mas Jesus, ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Aquele que fez eu e você, aquele que criou com todo o poder, todo o universo, com o poder da sua palavra. Ele pede, filho meu, dá-me o seu coração. Aos quebrantados, aqueles que estão arrasados, que estão desesperançados, que estão à beira de um precipício, ele clama, filho meu, dá-me o seu coração. Será que você tem ouvido o clamor de Deus a seu respeito? Será que você está ouvindo o clamor do próprio Espírito Santo, dizendo, filho meu, dá-me o seu coração? Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais são as suas expectativas para esse ano de 2020, é o ano da profecia. Mas é impossível ser um ano da profecia se você não for movido pela esperança. Porque, ora, a profecia, ela é a manifestação da esperança. Se você não tem esperança de dias melhores, você vai profetizar o quê? Filho meu, dá-me o seu coração. Esse que tem todo o poder, que é o dono da esperança, que faz produzir efeitos sobre a profecia, ele pede o seu coração. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar um rumo certo e novo sobre a sua vida. Ele quer romper com todos os grilhões sobre a sua vida e manifestar o poder dele sobre a tua vida. Vejamos o próximo texto que está descrito. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que texto lindo. Jesus, ele está à porta, batendo em seu coração. E ele quer mudar a sua sorte. Você que está vivendo uma vida em desesperança, que precisa de uma transformação no seu lar, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida financeira. Esse Jesus, ele está aqui e ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Coloca a tua mão direita sobre o seu coração. Repita comigo, com fé. Fala assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu apresento a minha vida. Eu apresento o meu coração. Eu sei que todas as escolhas são reflexo daquilo que está dentro do meu coração. E eu quero, Jesus, que o Senhor entra em cada desejo, em cada vontade, e que o Senhor faça morada. A casa é toda tua. Pode entrar. Renova as minhas esperanças. Que eu seja esperança por onde andar. Amém, amém. Vamos para o próximo texto. 1 Coríntios 11:1. Seja meus imitadores como sou de Cristo. Ora, a partir do momento que eu faço essa oração com fé, e eu deixo Jesus entrar em mim, e eu começo a separar todos os dias momentos de reflexão na palavra e na oração, em jejum, em obediência, eu começo a ter frutos do próprio Cristo. A palavra do Senhor afirma, deixa bem claro, que é impossível eu e você darmos frutos se nós não estivermos ligados à videira. E Jesus é a videira. Talvez você tenha tentado produzir frutos na sua própria força, com a força do seu próprio braço, mas não tenha obtido grandes resultados. Talvez está na hora de reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e de convidá-lo para lutar as suas guerras.
e para transformar as suas derrotas em vitórias. Está na hora disso. Esse é um ano da profecia. Esse é o ano de manifestar a esperança e de ver grandes frutos sobre as nossas vidas. Convide Jesus todos os dias. Você vai obter grandes resultados. Comece com 5 minutos. Eu tenho esse hábito nas minhas ministrações de transformá-las em algo prático, não ficar apenas no campo das ideias, no campo da teologia, mas pratificar isso, transformando isso em um devocional. Como ter então esperança e como obter vitória? Começa com 10 minutos. 10 minutos, acordou, os primeiros 10 minutos, comece orando, comece lendo a palavra, comece adorando, e você vai ver que todas as coisas vão fluir a seu respeito. A palavra do Senhor afirma que tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Olha que forte. Coloca agora o seu nome, vou dar aqui exemplo do meu sogro, Luciano. Tudo que o Luciano faz é bem sucedido, porque o Senhor é com ele. A minha sogra, tudo que Matildes faz é bem sucedido porque o Senhor é com ela. Olha que forte. Tudo aquilo que o bispo Luigi faz, ele é bem sucedido porque o Senhor é com ele. Coloca agora o seu nome. Eu vou contar 3, você vai colocar o seu nome e dizer, exemplo, eu vou falar, tudo que o Elon faz é bem sucedido porque o Senhor é com ele. Amém? Então no tudo você põe o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo aquilo que o Elon faz é bem sucedido porque o Senhor é com ele. Amém? Você vai ser bem sucedido em todas as coisas, a partir do momento que você manifesta o senhorio de Cristo, obedecendo. O que está escrito em Salmos capítulo 1? Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. Este homem, ele tem um prazer na lei do Senhor, e ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantado à margem de rios, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Está descrito em Salmo capítulo 1, versículo 1. Por quê? Qual que é o segredo, então, dessa provisão, dessa prosperidade? É meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Acordou, medite na palavra. Anoiteceu, medite na palavra. Obedeça ao Senhor. O segredo da vitória está em obedecer. Não está no nível do seu conhecimento. Você pode ser PhD em teologia e viver uma vida de derrota, porque Deus não tem compromisso apenas com o conhecimento, Ele tem compromisso com a obediência. Eu vou repetir, Deus não tem compromisso com o conhecimento, Ele tem compromisso com a obediência. Repita comigo, o Senhor tem compromisso com a obediência. O seu milagre, o tamanho do seu milagre, a sua resposta está diretamente proporcional ao nível da obediência. O próximo versículo, por favor. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É muito importante a gente entender isso, que nós temos todos os dias uma batalha espiritual. Repita comigo, batalha espiritual. O próprio Cristo disse, meu querido. Há castas que a gente vence é com jejum e com oração. Talvez você esteja brigando com seu chefe, ao invés de orar por ele. Talvez você esteja discutindo com seu esposo, com a sua esposa, ao invés de orar por ele. Você esteja gritando, igual um desvairado ou desvairado com seus próprios filhos, ao invés de orar por ele. E aí vem a ira, ao invés de abençoar, você começa a amaldiçoar, porque é reflexo dessa ira. E aí você começa a fazer tudo errado, e a tua vida torna um caos, como está escrito lá em Gênesis. E a gente vê a mesma história. Satanás, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Não há vitória fora de Cristo. Se você está em cima do muro, eu lamento lhe dizer, o muro já é de Satanás. Ele não está nem brigando com você. Porque para Deus não existe meio termo, ou é sim ou é não. O que passa disso é de procedência maligna. Para você obter frutos de sucesso, é necessário você estar com Cristo, andar com Ele e viver em obediência. O próprio Jesus disse, vocês me amam se fizerdes o que eu vos mando. Se você obedecer a Cristo, aí você o ama. Jesus não quer um relacionamento de palavras, mas sim de atitude.
Que moça, que mulher, que homem, que rapaz que gostaria de ter um relacionamento apenas de palavra? Eu gosto de você e se relacionar com outro. Não existe isso, e muito menos o nosso Deus. Ele não quer apenas um culto de palavras, mas de atitude. E essa atitude, ela modifica a nossa vida. Dê graças a Deus. Próximo versículo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só que tremendo. Meu querido, a verdade é essa. Para obter vitória, você tem que ser radical em alguns aspectos da sua vida. Você tem que dizer não para o pecado e você tem que dizer sim para Deus. A Bíblia diz: sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não existe meio termo. O nosso evangelho não é de meio termo. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Ou você está no centro da vontade de Deus, ou lamento lhe dizer, você está sendo enganado e você está enganando outras pessoas também. Coloque sobre os seus pés. O que você tem feito? O que você tem pensado? Quais têm sido as suas escolhas, dia após dia? Mediante as suas escolhas, mediante a sua obediência, ali vai estar o resultado para a sua vida. Eu gostaria que apagasse um pouco as luzes. Nós vamos soltar aqui uma canção com uma letra. Eu gostaria que você meditasse sobre essa canção. Vou pedir ao pastor Marlon que solte a música com o tema Cristo em nós, esperança da glória, e essa letra. Eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração. Pode subir um pouco o som. Isso. Que tem fome, Ele é o pão da vida. Ao que tem sede, Ele é a água viva. Ao aflito, Ele é a paz que excede o entender, o entender. Ao perdido, Ele é ao enfermo, Ele é a própria cura. Ao cativo, Ele é o libertador de Israel, de Israel. Cristo em nós, esperança da glória. Repita comigo. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Ao pedir,
Declare: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Oh, oh, Cristo em nós, esperança da glória. O mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. E o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. E o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de mim. Oh, e o mundo saberá que és Deus, apesar de mim, mas através de Cristo em nós, esperança da glória. Declare com seus lábios: Cristo em nós, esperança da glória. 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 Ainda com as luzes apagadas, coloque a tua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Eu quero que você agora utilize da fé. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 afirma que a fé é a firme convicção de fatos que nós esperamos. Coisas que nós não enxergamos no mundo físico, mas sim no mundo espiritual. Essa convicção se chama fé. E pela fé, a gente obtém esperança, a gente obtém graça, favor de Deus. E quando essa música ela vai repetindo, eu quero que você comece agora a orar. O que você espera que Jesus faça? Ele está aqui. A palavra do Senhor afirma: onde estiver 2 ou mais reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a sua expectativa, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é a libertação, Ele é a cura, Ele é a resposta, Ele é a materialização do milagre, Ele é a própria esperança, Ele é a renovação do amor, Ele é o perdão, Ele manifestou o perdão e Ele está aqui para mudar a sua vida, a vida da sua família, alcançar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Clama ao Senhor no seu coração. Está descrito em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muita coisa que você não sabe, que você está obtendo derrotas em algumas áreas, mas Deus, Ele está aqui para revelar a você a vontade dEle. E a palavra do Senhor afirma que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. A Tua palavra deixa bem claro que sem Ti nós nada podemos fazer. A Tua palavra afirma que Tu és a resposta para o aflito, Tu és a cura para o enfermo. A Moisés o Senhor se revelou sendo o grande eu sou, mostrando a Moisés que o Senhor é tudo aquilo que o Teu povo precisa.
E Pai, eu não sei aquilo que os meus irmãos precisam, mas a Tua palavra afirma que na enfermidade Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Em meio à crise, Tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor. Em momento de injustiça, de lutas, de desavenças, Tu és o Jeová Tzidkenu, que significa Senhor, justiça nossa. Aquele que está perdido, o Senhor se manifesta como sendo o Jeová Roi, o pastor que orienta a ovelha, o pastor que dá o caminho à ovelha e que guia essa ovelha, usando o cajado e usando a vara, corrigindo quando necessário, mas orientando em meio ao caminho. Pai, Tu és o grande eu sou, Tu és tudo aquilo que o Teu povo precisa, e o Teu povo está clamando aqui agora em Teu nome, para a mudança deles, e para a materialização do Seu milagre sobre a vida deles. A Tua palavra afirma que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra afirma que o Senhor operou tantos milagres, e o mesmo Cristo, eu sei, o Senhor está aqui. Ah, Jesus, e eu estou pedindo aqui um Teu nome, um milagre sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que está orando aqui comigo, que está colocando a sua vida diante do altar. A Tua palavra afirma que não há nada impossível para o Senhor. O Senhor se manifestou como a titularidade de grande El Shaddai, ou seja, Deus do impossível. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor é a materialização de todos os milagres, e o segredo e a chave desses milagres está no nome de Jesus o Cristo, o verbo da vida, a rosa de Saron, o Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que era antes de todas as coisas e continua sendo Deus. Esse Deus está aqui e Ele operando na sua vida. Vai clamando ao Senhor, meu irmão, vai clamando ao Senhor, minha irmã. Clama ao Senhor, porque a palavra do Senhor garante a vitória. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual a sua desesperança, mas Jesus é a sua esperança, e Cristo em você é a esperança de todos aqueles que estão ao seu redor. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso é ter mais Jesus. O que nós precisamos é de ter mais Cristo em nós. Isso é manifestar a esperança a esse mundo caótico, é mostrar à nossa família que existe um Redentor que vive. Aquele mesmo Deus que mudou a sorte de Jó está mudando também a tua sorte. Aquele mesmo que restaurou 7 vezes mais na vida de Jó está também restaurando a sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Vai glorificando agora, vai agradecendo pela fé tudo aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Pela fé agora começa a agradecer pela resposta, começa a agradecer e enxergar a resposta pela fé. Repita comigo: Senhor Jesus, eu Te agradeço pelo meu milagre, eu Te agradeço pela minha resposta, eu Te agradeço porque eu sei, como Jó, eu repito, o meu Redentor vive. Eu sei que eu não sou aquilo que eu estou passando, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. A Tua palavra afirma que eu tenho toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Todo sucesso que eu preciso, toda resposta está no nome de Jesus. Tudo aquilo que eu necessito está no nome de Jesus. Ele é videira, Ele é a resposta, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus do impossível, Ele é a resposta em meio a um deserto, Ele é a cura de toda enfermidade, Ele é a porta que se abre, Ele é o grande El Shaddai, o Deus do impossível. Ah, Jesus, eu clamo ao Senhor. Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, como cego que clamava em meio ao caminho. Eu pergunto, Senhor Jesus, no meu coração, toda ansiedade eu lanço por terra. Ainda que como Davi, eu pergunto à minha alma: alma, por que estás abatida? Por que estás aflita, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim?
Confie no Senhor, pois certamente eu o louvarei. Senhor Jesus, eu sei que Tu és a esperança. Tu és a esperança ao cativo. Tu és a resposta do perdido. Tu és a mudança. Tu és a restauração. E eu declaro, Jesus, que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está me guiando, ainda que eu não entenda, mas eu sei, porque está escrito que a Tua vara e o Teu cajado, eles me consolam, Senhor. A Tua vara significa ensino, e eu quero aprender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação. Eu tenho clamado ao Senhor, e Tu és a resposta. Eu tenho orado ao Senhor, e Tu és o endereço da materialização de todo o milagre e de tudo aquilo que eu preciso. Jesus, eu Te confesso como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego ao Senhor os meus sonhos, os meus planos, as minhas dificuldades. Ó Senhor Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és a resposta para o aflito, Tu és o milagre na minha vida, Tu és a esperança na minha vida. Eu clamo a Ti, Jesus. Entra com providência naquilo que eu não tenho condição, naquilo que eu não tenho possibilidade alguma, e transforma a minha vida como a vida do cego Bartimeu. Transforma a minha vida. Eu escuto a Tua pergunta ao meu coração, dizendo: filho, o que Tu queres que eu te faça? Agora apenas escute. Eu não sei o que você quer, mas Jesus, Ele quer ouvir o que você quer. Talvez você quer um relacionamento de vitória. Talvez você quer um emprego, uma provisão. Talvez você queira uma cura. Eu não sei o que você quer, mas esse Jesus, Ele está aqui. E eu sei que você está sentindo que Ele está aqui. Então apresente agora o que você espera que esse Cristo faça. Você espera que Jesus abra uma porta para o seu filho, para a sua filha. Você espera que Jesus providencie sobre a vida da sua filha, do seu filho, do seu genro, da sua nora. O que você espera que Jesus faça? Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança para a transformação na sua vida e na minha vida. Deus não tem compromisso com a reclamação, mas certamente com a oração Ele tem compromisso, pois está descrito em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então abra a sua boca e clama, e peça ao Senhor, porque Ele está ouvindo a sua oração. O Senhor está impactando a tua sorte neste ano, neste mês, e certamente você será outro. Assim como o Senhor, Ele restaurou a sorte de Jó, aleluia, Ele está restaurando a tua sorte nesta noite, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, aleluia. Porque eu, Senhor, é quem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Você tem andado em meio à dificuldade, em meio a uma angústia tão forte, clamando ao Senhor no seu quarto, não sabendo o que fazer, mas o Cristo, o verbo da vida, Ele está aqui. E Ele está escutando o seu clamor para mudar a tua sorte, para mudar a tua vida, para trazer solução ao teu deserto e para mudar a tua sorte. Porque eu sou Deus sobre a tua vida e eu mudarei a tua sorte, assim diz o Senhor.
eu mudarei a tua sorte. Não é o homem que sabe qual é o final da sua história. Quem sabe o final da sua história é Jesus, o verbo da vida. Ele é quem sabe os pensamentos que ele tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para mudar a tua vida. Não é aquilo que os vizinhos dizem a seu respeito, não é o que os parentes dizem a teu respeito, mas é aquilo que o Cristo diz a seu respeito. Ele está positivado em Jeremias 29:11. Eu, Senhor, é quem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para mudar a sua sorte, para trazer resposta ao seu coração. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Ele está aqui, Ele está respondendo. Abraça a pessoa ao seu redor, do seu lado, e ministra sobre a vida dela. Fala: o Senhor está mudando a tua sorte. O Senhor está te tirando do cativeiro. Repita: o Senhor está te tirando do cativeiro. Eu vou repetir: o Senhor está te tirando do cativeiro. Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando a tua história. Ele está reescrevendo a sua história. O Senhor não se enganou a seu respeito. O Senhor não se enganou a meu respeito. Ele sabe os planos que Ele tem a seu respeito e a respeito da sua família. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nesta ceia da esperança, eu convido os diáconos a adentrar, amém? E nesta unção, queridos, eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados. Deus está falando ao seu coração, Deus está falando. A esperança só encontramos em Jesus. O mundo não pode oferecer esperança. O mundo não tem condições de oferecer esperança. A esperança somente ao do Senhor Jesus. E nessa noite de ceia, nessa noite em que ceamos juntos em memória do que o Senhor Jesus fez por nós, não é só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Senhor, continue falando aos nossos corações. Sabemos que somos limitados, somos falhos, mas o Senhor é a nossa esperança. A esperança não vem desta terra, a esperança vem do alto. A esperança, ela vem do alto. A esperança provém do Senhor, é oriunda do Senhor. Pai, continue falando aos nossos corações, nos mostrando, nos revelando, porque a Tua palavra ela é logos, ela é rema, ela nos mostra, nos revela. Senhor, nessa noite, você que está com o coração quebrantado, contrito nessa noite, que a palavra do Senhor veio de encontro à sua vida, é noite de ceia, é uma noite especial, é noite de arrependimento. Você que nos acompanha pela TV Viu Novo, você que está aí com o seu pão, com o suco da uva ao seu lado, às vezes você não tem disponível o pão e o suco da uva, você pode pegar um copo com água e você pode, em oração, participar conosco desta ceia, que nós vamos nomear como a ceia da esperança. Nós estamos no ano da profecia. O ano da profecia é o ano de nós nos levantarmos e profetizarmos sobre vale de ossos secos, sobre uma terra de desesperança, profetizarmos esperança, profetizarmos vitória, profetizarmos conquistas, porque Ele é a nossa esperança. E nessa noite eu te convido a você fechar os seus olhos, e com espírito de arrependimento genuíno, não de remorso, de arrependimento, confessar ao Senhor Jesus os seus pecados. Talvez durante esses dias você tenha mentido, você tenha traído a confiança de pessoas que te amam. Você muitas vezes tem matado os sonhos de pessoas que fazem parte do seu convívio. Você tem agido com falsidade. Este é o momento, a oportunidade que o Senhor Jesus te dá de você se arrepender.
Ele quer renovar a esperança na sua vida. Ele quer, como o pastor Elon disse nessa noite, te dar uma folha em branco para você reescrever a tua história. Mas Ele deseja um coração quebrantado, arrependido. Em nome de Jesus, você terá alguns minutos para pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão a Ele dos seus pecados, das suas falhas, transgressões. Ele está aqui, Ele é fiel para te perdoar, a partir do momento que você, arrependido, confessar o seu pecado. Contendo o suco da uva, e com muita reverência você vai servir. Você vai pegar ali o pão e o cálice. Quem está convidado à ceia do Senhor? Aquele que declarou Ele como Senhor de sua vida. Você que declarou o Senhor Jesus como Senhor, você que entregou o seu coração a Ele, você pode e deve cear. É uma aliança que Ele renova contigo nesta noite. É uma aliança com o seu Senhor, com aquele que te comprou, com aquele que é o autor da sua vida. Amém? Os diáconos vão estar servindo, e você, com muito carinho, muito respeito e reverência, vai pegar o pão e também o cálice com o suco da uva. Bem, os diáconos podem servir, em nome de Jesus. Você continue orando, continue buscando ao Senhor, intimidade com Ele. Abra o seu coração, abra o seu coração para Deus. Se prostra aos seus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governar.
palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. No capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do nosso Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Você que está com pão em suas mãos, participe da ceia com pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Maranata ele venha. Você que está com o cálice em suas mãos, compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Diga assim para essa pessoa: eu tenho comunhão contigo. E participe da ceia em nome de Jesus. Tome o cálice. Sinta o renovo do Senhor. Sinta Deus renovando a sua vida. Sinta Deus renovando as suas forças, a sua esperança. Como a árvore da vida na eternidade, as folhas servirão para a cura das nações. Sinta Deus curando a sua vida nessa noite. Sinta Ele te renovando, te restaurando. Sinta Ele te encorajando nessa noite. Sinta Ele te fortalecendo, acrescendo a fé no seu coração. Agradeça a Ele por esta oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és a nossa esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela segunda ceia de 2020, o ano da profecia. Obrigado, a Deus, pela Tua misericórdia que renova a cada manhã. Obrigado, a Deus, pelo Teu amor que é incondicional. Obrigado, a Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Obrigado, papai. Abba, Pai. Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você que está na sua casa e participou também, tomou desta água. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus restaure a sua vida em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Diga glória a Deus e glorifique a Ele com suas palmas. Obrigado, Jesus. Glória, 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 glória a Ti, ó Deus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Obrigado. Os diáconos irão recolher o cálice. Amém. Sinta-se renovado nesta noite. Em nome de Jesus. O rio passar, está passando neste lugar. Tudo vai transformar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nessa noite, aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa hora, neste momento, eu quero te convidar
Você que veio preparado para apresentar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, eu te convido a vir diante do altar, amém? Aos nossos visitantes, estejam à vontade. Aqui nós dizimamos e ofertamos por voluntariedade de coração. Ninguém é obrigado a dizimar e ofertar, o faço de coração, amém? Sinta à vontade, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela TV Viu Novo, no canto inferior do seu vídeo tem um número de uma conta, é a conta missionária da missão. Se você sentir tocado por Deus de estar nos abençoando, segue aí os dados para você enviar a sua oferta de amor, amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoar. Senhor, nós abençoamos os teus filhos. Eles, ó Deus, plantaram durante todo o mês de janeiro. O Senhor deu forças para este plantio. E também deu forças para que ele realizasse uma colheita milagrosa. E eles estão nessa noite com parte desta colheita para apresentar na casa do tesouro. Pedimos a tua bênção especial sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus, abençoe o lar dos teus filhos, abençoe o trabalho, os negócios. Manifesta, ó Deus, como Jeová Jirê, provendo em cada área da vida deles. Ó Deus, que eles possam contemplar a tua multiplicação, porque o Senhor é um Deus de multiplicação, o Senhor é um Deus de abundância. Pai, muito obrigado. Receba, ó Deus, o dízimo, receba a oferta dos teus filhos, como sacrifício vivo, santo e agradável, diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem colocar no gasofilácio. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, amém? Graças a Deus. Você que trouxe também a sua oferta de missões, para abençoar os trabalhos que nós realizaremos na África, que Deus abençoe a sua vida, amém? Graças a Deus, amém. Estamos chegando no finalzinho do nosso culto, queridos. Antes nós vamos compartilhar os nossos avisos rapidamente, e nós receberemos a bênção apostólica para triunfarmos nessa semana, amém? Quantos tomam posse? Triunfarmos nessa semana em nome de Jesus. Vamos lá para os avisos? Abra aí na tela, por favor, vamos lá. Rapidamente os avisos. Vamos lá? Solta o play aí, queridos. Aperta o play aí. Amém. Segunda-feira tem um ensaio do Semear, 19h30. Terça-feira, que lindo, gente, o pessoal está caprichando mesmo. Terça-feira, intercessão às 19 horas. Na quarta-feira tem o nosso culto às 19h30. Na quarta-feira também tem o projeto Start, após o culto, amém, às 20h30. Na quinta-feira tem o ensaio da família Impactadores Densas às 20 horas. Na quinta também o ministério Adonai às 19h30. Na sexta, o nosso culto às 19h30, sexta-feira. No sábado, nós temos o Cine Betel, o Cine Pipoca, às 19 horas, no sábado agora, entrada grátis. Vamos assistir um filme abençoado, edificante, e vamos comer pipoca. Quantos gostam de pipoca? Quantos gostam de pipoca? Amém. Próximo sábado, nós temos, próximo sábado, durante o Cine Betel, teremos uma programação especial para cuidar das crianças. Então, papai e mamãe podem vir, as criancinhas terão uma programação especial para todas elas. Amém? Domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, e à noite o nosso culto de missões às 19 horas, próximo domingo. E está chegando aí o nosso 5º Acampa MEB, será no dia 15, 16 e 17 de maio. Firmados nele, é o tema do 5º Acampa MEB. Você não pode ficar de fora, procurar o Bispo Léo e a pastora Lina para maiores informações. Amém? Próximo domingo teremos um culto de ação de graças pelos 3 anos da Laurinha. Amém? Vamos adorar ao Senhor, glorificar Ele pelos 3 anos da Laurinha. Então todos estão convidados. Culto de ação de graças próximo domingo, às 19 horas. Amém? Mais avisos? Amém. Reunião com o Ministério Viu Novo, segunda-feira às 19h30. Interessados em participar do Kadosh, procurar o missionário Jokta após o culto. Amém. Só esses avisos. Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos agradecer ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus.
Obrigado. Se você tem motivos para agradecer a Deus, tem a campanha solidária também, viu, queridos? Quem puder nos ajudar com roupinhas, fralda, peça íntima, lenço umedecido, leite, Aptamil. Dia 22 nós vamos no lar, no abrigo, lá em Belo Horizonte, divisa com Ribeirão das Neves. Vamos visitar as criancinhas de 0 a 6 anos. Amém. Jesus, muito obrigado. Obrigado por este culto abençoado. Obrigado por esta semana que começa hoje. A primícia da semana nós oferecemos ao Senhor. As primeiras horas nós oferecemos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos momentos de louvor que tivemos. Obrigado, ó Pai, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações através da vida do pastor Elon. Obrigado pelas orações. Obrigado, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Pedimos, ó Deus, por esta semana, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de portas abertas, de conquistas. Pedimos também pela viagem missionária do apóstolo até a cidade de Coluna, que o Senhor possa levá-lo e trazê-lo debaixo da tua paz e segurança. Senhor, abençoe o retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, e que no decorrer dessa semana possamos ter a oportunidade de retornar à tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.